Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Design Tech Class. André Menin por aqui hoje para falar a respeito de duas matérias-primas que eu tenho certeza que você conhece e que são muito utilizadas tanto por designers quanto pela indústria do mobiliário nacional. Hoje a gente vai falar sobre MDF e MDP e eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já teve dúvidas a respeito da aplicação desses produtos nos seus trabalhos, ou o porquê que uma loja vende um produto só em MDF e outra só vende o produto em MDP, se visualmente, aparentemente, são muito parecidos, né? Será que é uma mera opção? Será que é gosto pessoal, particular de um designer ou de uma indústria? Ou será que tem alguma razão técnica? Bem, sim, existem razões técnicas e econômicas que definem a aplicação desses produtos. É aí que a gente começa a entrar na aplicação mais inteligente e na aplicação menos inteligente. É quando a gente consegue avaliar de fato as capacidades técnicas das pessoas envolvidas, das empresas envolvidas e também da aplicação econômica, para qual tipo de público eu quero comercializar tal tipo de produto, né? O que eu quero ter de margem de lucro retida no meu negócio para poder reinvestir no meu negócio e tudo mais. MDF é um produto um pouco mais caro que MDP. Já teve uma diferença maior de preço antigamente, hoje também existe essa diferença, é claro. E tem uma razão muito óbvia para isso, é um produto um pouco mais pesado, é um produto mais denso, o MDF é mais denso que o MDP. Possui um pouco mais de massa, de material na sua composição, para que seja criada uma placa de MDF, se eu for comparar com uma placa de MDP. Uma placa de MDP, por sua vez, ela possui algumas fibras maiores ainda, né, se comparado com o MDF, e alguns espaços no meio da sua estrutura, o que não é ruim de jeito nenhum. Pelo conhecimento popular, muitas vezes se fala que MDF é melhor que MDP. Isso é uma grande inverdade, é um grande ponto de desconhecimento das pessoas. O que vale de fato é você aplicar a matéria-prima no local correto. Em alguns casos eu preciso utilizar MDF, em alguns casos eu posso utilizar MDP e eu já vou te explicar exatamente quais são essas condições. Pensa comigo aqui. Se você é um pequeno marceneiro local, que você compra produtos na revenda, em lojas da sua cidade, você vai encontrar provavelmente muito mais MDF do que MDP, porque é um produto mais desejável por esse tipo de profissional, pequenos marceneiros, pequenas empresas ou profissionais que produzem aí por conta própria algum tipo de mobília. Por uma razão lógica e técnica, é um produto de mais fácil manufatura. Os cortes, as furações, no MDF eu consigo ter um pouco mais de resistência, o que, no caso de uma pequena marcenaria, que não detém uma enorme quantidade de tecnologia, né, de ponta para poder beneficiar com mais qualidade, para esse profissional é melhor trabalhar com um material que dá um pouquinho mais de segurança para esse tipo de situação, numa situação onde eu não vou ter tanta tecnologia. Por outro lado, as indústrias de alta tecnologia no Brasil, e eu tenho que fazer um parênteses aqui, o parque moveleiro do Brasil é repleto de grandes indústrias que realmente não deixam nada a dever para indústrias italianas, alemãs. Já tive o prazer de conhecê-las e, de fato, comparar com as daqui, com algumas daqui, é claro, e a conclusão é óbvia, a gente tem aqui tecnologia, a gente detém tecnologia de ponta, as melhores tecnologias do mundo estão no Brasil também. E essas indústrias que cada vez mais detêm mais tecnologia, elas têm capacidade de beneficiar, de manufaturar uma placa de MDP que é um pouco mais barata e isso gera uma possibilidade, talvez, de comercialização mais inteligente para essa empresa, retendo um pouco mais de margem de lucro, ou talvez inserindo esse produto em um mercado que o MDF, por ser um pouco mais caro, não teria boa saída, não conseguiria vender tanto. Então essas indústrias, elas se usam de algo muito inteligente, da sua tecnologia, afinal de contas ela custa bastante, e usam essa tecnologia para poder beneficiar com mais qualidade um material que não é tão fácil de ser manufaturado pela mão humana, né, ou por uma tecnologia muito simplista. Então aí está uma grande diferença de escolha de uma matéria-prima quando eu olhar pelo viés da indústria. É claro, se eu sou indústria, quero posicionar meu produto de uma maneira diferente, quem sabe eu posso optar pelo MDF ou pelo MDP, dependendo das minhas necessidades.
Eu faço aqui apenas uma ressalva. A gente tem inúmeras indústrias no Brasil, marcas muito bem posicionadas, de altíssimo ticket e que produzem quase sua totalidade da produção em MDP, que é um produto que é um pouco mais em conta. Isso deixa muito claro a informação de que você utilizar um produto um pouco mais em conta não significa que ele é melhor ou pior, não. Ele só é mais em conta, é um material que possui menos densidade e isso pode ser muito positivo. Por que o MDP mais leve e um pouquinho mais barato pode ser mais positivo? Bom, economicamente, sendo um pouco mais em conta, ou eu deixo mais margem de lucro para a empresa, ou eu permito que a empresa insira aquele produto em uma faixa de consumidor que queira pagar mais barato, por exemplo. Então, o MDP me permite, com mais qualidade, com mais facilidade, fazer essa venda desse produto. Por outro lado, se eu quiser ter mais margem de lucro, eu posso posicionar esse meu produto nos mais altos tickets, porque se eu sou uma indústria e detenho muita tecnologia, eu vou beneficiar, vou manufaturar essa peça de MDP com a mesma qualidade que eu faria com qualquer outro tipo de matéria-prima e para o consumidor nada vai mudar. E outro ponto importante, justamente por ser mais leve, o seu peso próprio é menor, obviamente. Isso faz com que alguns posicionamentos dessa matéria-prima possam ser muito positivos em relação ao MDF. Por exemplo, superfícies horizontais, onde, se o peso próprio é menor, eu tenho uma chance menor de empenar, de fazer aquela curvatura indesejada. Se o material é mais leve, ele por si só vai empenar um pouco menos e principalmente se eu fizer um bom trabalho de engenharia, de design de engenharia, eu posso estruturar esse móvel ao ponto de ele nunca ter uma deformação visual, né, que possa incomodar o consumidor. Então essa é uma grande diferença aí que determina a aplicação de MDP, por exemplo, em grandes indústrias de alto padrão, o que pode soar para uma pessoa que não conhece desses detalhes, pode soar como algo um pouco estranho. Poxa, mas se é de alto padrão, não era melhor utilizar um produto mais caro? Nem sempre, gente, nem sempre. A escolha da matéria-prima, sim, tem a ver também com o preço, mas necessariamente tem a ver com o valor que a matéria-prima vai entregar. Se o produto é mais caro e não entrega valor percebido nenhum a mais de um produto mais em conta, por que eu não utilizo um produto mais em conta? Por outro lado, se você é designer, não adianta também apenas pensar, poxa, MDP é mais barato, então eu quero um móvel mais barato, vou botar MDP. E aí você cria algum tipo de superfície que tem usinagem, que tem aquela reentrância e saliência, e você espera que se faça isso com MDP. Até é possível, mas é bastante difícil de conseguir aplicar isso, principalmente hoje no Brasil em grande escala. Quando a gente tem esse tipo de necessidade, geralmente, em quase 100% dos casos, a gente parte para o MDF, que é um produto mais denso por natureza, que permite que esses sulcos que eu vou criar para criar esse relevo, por exemplo, em portas provençais, estilo clássico, né? Geralmente são feitas em MDF justamente por isso, para que eu não tenha lá os, entre aspas, problemas do MDP, que são aqueles orifícios maiores, pedaços de madeira mais evidentes, que eu teria mais dificuldade de cobrir com a superfície que eu quisesse, com pintura, com alguma resina, por exemplo, né? Eu teria mais dificuldade se fosse no MDP. Então, aí eu tenho sim uma melhor aplicação do MDF se for comparado com o MDP, entende? Basicamente é isso. O que você tem que pensar é, você enquanto designer, não adianta eu pensar apenas no preço, e não adianta eu pensar apenas no que eu acho melhor do produto. Eu preciso entender a real aplicação. Enquanto indústria, e aí já existe um conhecimento bem interessante, cada vez mais sendo disseminado dentro desses grandes industriários, é compreender para que tipo de público eu vou comercializar esse tipo de produto. Antigamente, se defendia que o MDF era melhor. Hoje, isso, em raros casos, é um argumento comercial muito forte ainda. Eu não estou dizendo que não é, eu mesmo tenho clientes que utilizam esse argumento e estão certos, porque fazem disso um real diferencial percebido pelo consumidor. Agora, apenas falar isso, com muita tecnologia eu consigo beneficiar do mesmo jeito, um material um pouco mais em conta, ter mais margem de lucro, atender muito bem os meus clientes e fazer a máquina girar de um modo melhor se eu for indústria. Então, eu preciso criar bons diferenciais. Pensa nisso, se você é designer, se você é indústria, essas diferenças vão fazer, de fato, com que você consiga aplicar com mais qualidade, ter mais lucratividade e ser mais inteligente nas suas resoluções de design, tá bem? Peço que você se inscreva aqui no nosso canal, a gente vai ter outras tantas
classes como essas, outras tantas aulas. Te peço que fique atento aqui ao canal, ative aí as notificações para você receber tudo que a gente vai divulgar aqui em outros vídeos e a gente se vê no próximo encontro. Até mais!